Olá, gente! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, que a gente não se vê? Ainda bem que a gente está de volta agora para dar continuidade à nossa aula. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Como não sei se vocês lembram, mas na aula passada, né, a gente resolveu os exercícios que foram passados anteriormente. E agora a gente vai estar podendo dar continuidade ao capítulo 3, tá bom? A segunda parte do capítulo 3, e nós vamos fazer uma introdução no capítulo 4. Antes da gente começar, eu peço que vocês peguem os livros. Exatamente. Todas as aulas vocês já devem começar com os livros abertos, tá? Dessa vez eu vou confiar que vocês já pegarão os livros e não vou contar. Posso ir direto para a aula, né? Tá bom, então. Vou confiar em vocês, hein? Então, vamos lá. Como vocês sabem, a gente faz o uso dos slides, né, para facilitar o desenrolar da nossa aula. Então, let's go. Aula 3, né, de Geografia, capítulo 3. Vai ser o trabalho na cidade e nós vamos fazer a introdução do capítulo 4, que são as unidades do território brasileiro. O que veremos hoje? Nós veremos o trabalho na cidade, causas do desemprego, momento musical. Sim, hoje nós vamos ouvir uma música. Nós vamos ver sobre cidadania, o sistema democrático, a prefeitura e Câmara Municipal e as unidades político-administrativas. O trabalho na cidade. Como nós vimos no começo do capítulo 3, nós vimos a relação, né, das todas aqueles serviços que existem na cidade. O serviço de transporte, o serviço de comércio, a relação de varejo, atacado, e nós vimos também sobre prestação de serviço. E é justamente agora, nessa terceira parte, que ele vai nos informar a respeito desses diversos serviços que a gente vai encontrar na cidade. Por exemplo, ele fala que o trabalho na cidade ele gira em torno do comércio, né? Que são as pessoas que trabalham para o comércio. E aí nós temos aí como exemplo um caixa de supermercado, um balconista, um gerente, né? E nós vamos ter a prestação de serviço, que como vocês já bem sabem, é quando alguém, né, tem uma especialização em alguma função e ela fornece o seu serviço a outra pessoa. E aí a gente tem um costureiro, a gente tem um professor, a gente tem um instalador de internet, né, dentre outros. Então, comércio, nós vamos encontrar funções, né, funções diversas, e na prestação de serviços são pessoas com especialidades em alguma coisa. Um costureiro, um professor, um instalador, um serviço de conserto de celular, tá bom? Vamos para o próximo. E aí, as causas do desemprego. Como nós vimos na aula passada, na aula retrasada, na verdade, infelizmente, né, o Brasil ele tem um ranking de desemprego muito elevado. E aí a gente começa a estudar o motivo disso. Por que o país tem tantos desempregados assim? E aí são elencados 3 motivos, que é o que vocês vão ver no slide, né? Que é a crise econômica, a troca de pessoas por máquinas e a falta de qualificação. Ou seja, essa relação da crise econômica, a gente escuta muito a respeito dela. Quando o país, né, ele está passando por um momento de crise, ou seja, falta de investimento, falta de dinheiro, algumas dívidas, né, as coisas elas tendem a piorar. Ou seja, se eu não consigo pagar algo que eu estou devendo e eu tenho funcionários, o que é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir pagar meus funcionários. Então eu vou reduzir, ou seja, infelizmente eu vou ter que demitir alguns funcionários.
E aí eu vou reduzir horário, eu vou reduzir salário, eu vou demitir. E todas essas consequências dessa crise vai nos levar a essa taxa de desemprego. Uma segunda razão é essa troca das pessoas por máquinas. Como vocês bem sabem, né? Eu lembro que a gente assistiu um vídeo, não sei se vocês conseguem recordar, do Charlie Chaplin, que ele fica num sistema de produção de máquinas, e aí, de peças, desculpa, e aí acontece que eles começam aos poucos a serem substituídos por máquinas. Enquanto uma pessoa consegue, por exemplo, fazer 10 canetas dessa, uma máquina consegue fazer 200 no mesmo período de tempo. Então, o que é que eles fazem? Eles investem mais e compram uma máquina e demitem aqueles funcionários que já não produzem tanto quanto a máquina. E isso também gera o desemprego, né? E aí, um terceiro motivo seria a falta de qualificação. Como assim falta de qualificação? Como a gente sabe, infelizmente o Brasil não é um país que investe bastante em educação. Então, se eu não tenho pessoas formadas, graduadas, especializadas em determinada função, essas pessoas não vão conseguir emprego. Por exemplo, vamos supor que, infelizmente, vocês parassem de estudar na série que vocês estão. E aí vocês crescem, né, ficam adultos, as responsabilidades começam a bater a porta e vocês precisam procurar emprego. Vocês acham que com a série que vocês têm agora, vocês conseguiriam algum emprego? Pois é, infelizmente não. Então, essa falta de qualificação, né, que a gente fala informalmente de falta de estudo, ela é justamente uma das maiores, das principais causas desse desemprego. Porque mesmo numa crise, se eu tenho pessoas que são qualificadas, ou seja, se eu tenho pessoas formadas, se eu tenho pessoas especialistas naquilo ali, eles vão ter um emprego garantido. Porque quanto menos pessoas qualificadas, maior aumenta a chance de uma pessoa qualificada conseguir emprego. E aí vem a questão dos concursos públicos, né? Vem a questão de analisar currículo. Por exemplo, professor Rafael, ele é formado em uma faculdade internacional, tem vários diplomas, enquanto outro professor só tem um diploma. Tudo isso gera competição. E é justamente aí que entra a questão do desemprego. Aquela pessoa que não tem tantas qualificações, ela não consegue um emprego. Enquanto aqueles que têm maiores qualificações vão conseguir um emprego. Deu para entender? Vamos avançar então, tá bom? Vamos agora para o nosso momento musical, para a gente poder dar início ao capítulo 4. A música que vocês vão ouvir é a música Cidadão, do Zé Ramalho, tá bom? Eu espero que vocês gostem, analisem a letra, ouçam com calma, se concentrem. É uma musiquinha popular brasileira, tá? É uma música boa e eu espero que gostem, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Tchau.
Olá, voltei. E então, gostaram da música? Muito boa, né? É uma música pesada, né? Uma música forte que emociona, para falar a verdade. É uma música que toca bastante. Principalmente, né? Nós que somos um povo nordestino e que nós sabemos das nossas batalhas, das nossas lutas para conquistar o nosso lugar, né? No nosso país. E aí, o nome da música é Cidadão, né? E ele vai narrar diversas situações de preconceito que ele infelizmente recebe em torno da sua vivência ali na cidade grande. Que é o que? Ele chegou, né, e ele fala, tá vendo aquele edifício, moço? Ele fala que ele que ajudou a levantar, porém, infelizmente, quando a pessoa para quem ele está contando escuta, pergunta se ele está admirando ou se ele vai roubar. Ou seja, aquele preconceito existente, né, provavelmente por ele ser de uma origem humilde, ele não estava provavelmente com grandes vestes, então ele sofreu um preconceito. E isso ocorre, infelizmente, em todo o Brasil e praticamente em todo o mundo. Né? Essa relação dos mais pobres, eles sofrerem esse tipo de preconceito e não poderem frequentar os mesmos espaços que as pessoas com maior valor aquisitivo. E aí, isso nos remete a um grande significado. O que é ser cidadão? O que é cidadania? Aquele rapaz da música Cidadão, ele está exercendo a sua cidadania? Antes da gente responder essa pergunta, vamos ver primeiro o significado de cidadania. Vamos lá. Cidadania, né? Condição ou dignidade de quem recebe o título honorífico de cidadão. Condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Ou seja, você ser um cidadão e exercer a sua cidadania é você ter direito a todos aqueles direitos que nos é garantido na Constituição, que são as leis que regem o nosso país. E aí está o direito de ir e vir, o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à educação, a lazer. Dessas 5 coisas que eu falei aqui, vocês acham que todas as pessoas do Brasil têm direito a essas 5 coisas? Não, né? Muitos não têm direito à moradia, nem a lazer, nem têm um dinheiro para pagar um transporte, nem pode frequentar todos os locais. Então, nós temos vários direitos aí que são desrespeitados. Então, a partir disso, essas pessoas que não possuem isso, elas não conseguem exercer a sua cidadania. Elas não conseguem ser um cidadão. Então, para uma pessoa ser um cidadão e exercer a sua cidadania, é necessário que ela tenha o quê? Exatamente, que ela tenha algumas garantias que façam com que aquilo ali aconteça. A partir do momento que eu não tenho uma casa, a partir do momento que eu não tenho um emprego, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter comida, eu não vou ter um lugar para dormir. Então tudo isso me tira o meu direito de ser um cidadão, né? Mas aí a gente vai encontrar também umas outras funções que o cidadão ele pode exercer. Como, por exemplo, a relação do voto no sistema democrático. O Brasil ele é regido por um sistema democrático, ou seja, o povo é que é responsável por escolher os seus representantes, vereadores, prefeitos, deputados, senadores e o presidente. Tá ok? Tem alguns locais, alguns países que não funciona assim. Tem alguns lugares que são monarquia, tem alguns lugares que são um regime político, onde é um grande ditador que vai reger aquele país. E nós vamos encontrando diversas formas de governo. O nosso é o democrático.
onde o povo é que escolhe, ele vota e a maioria vence, né? E aí, como a gente pode exercer essa nossa cidadania? Votando. Olha só o que é democracia, o significado de democracia. Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação das leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Ou seja, o cidadão ele é responsável pelas suas escolhas, né? E aí vem justamente isso. Vocês acham que nesse sistema democrático as pessoas elas têm feito boas escolhas? E aí eu vou deixar esse questionamento para vocês, tá? Vocês acham que a culpa do Brasil, que muito se fala sobre crise, desemprego, é culpa apenas dos governantes ou também de quem vota para que eles cheguem lá? Eu peço que vocês pensem um pouco sobre isso, tá bom? Reflitam, conversem com os responsáveis de vocês, né, sobre isso, sobre o que eles acham, escutem a opinião deles. Pode ter certeza que vocês vão aprender bastante com essa conversa, tá bom? Vamos agora para a parte da prefeitura e Câmara Municipal. Qual é a diferença entre prefeitura e a Câmara Municipal? A gente agora está pegando um viés menor, tá? Nós sabemos que tem o presidente, o senador, o deputado, governador, prefeito e vereador. Quem fica responsável pela cidade, ou seja, pelo município, vai ser o prefeito e os vereadores, tá bom? São eles que vão tomar conta, vamos dizer assim, da cidade, onde o vereador ele fica responsável por criar leis, né? Ele fica responsável por supervisionar o que está acontecendo nos bairros mais próximos, enquanto o prefeito ele fica responsável por aplicar essas leis, ok? Então, o que é que acontece? Na prefeitura é onde nós vamos encontrar o prefeito. E na Câmara, nós vamos encontrar, na Câmara Municipal, ou seja, na Câmara da cidade, nós vamos encontrar os vereadores. E aí eu trouxe para vocês duas imagens. A primeira imagem é a da Prefeitura do Recife, tá? E ao lado é a Câmara Municipal também do Recife. Bonito, né? São dois monumentos muito bonitos. E aí é aí que vai acontecer a maioria da criação e da implementação de leis, de projetos, né, para a nossa cidade. E é justamente assim que a gente exerce a nossa cidadania. Se a gente votou naquela pessoa, nada mais justo do que a gente o quê? Cobrar daquela pessoa. A gente não pode colocar na nossa cabeça que a nossa única responsabilidade é o voto, porque não é. A partir do momento que a gente vota e a partir do momento que a gente elege alguma pessoa, a gente não pode simplesmente abandonar e acreditar que aquela pessoa vai fazer tudo o que a gente deseja que ela faça. É necessário a cobrança, é necessário que a gente esteja sempre de olho, verificando se as coisas estão sendo feitas, cobrando realmente. Como a gente pode cobrar? Tem que ir na prefeitura? Não. Existem redes sociais, tem e-mails, telefones, inclusive no próprio site da prefeitura tem lá uma parte da transparência que mostra tudo que está sendo gasto, né, com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. E isso aí é para consertar ruas, reformar hospitais, enfim, todos aqueles gastos que são feitos na cidade a gente consegue ver nesse portal da transparência. E isso é de extrema importância que a gente esteja sempre observando, sempre olhando para a gente exercer a nossa cidadania. Como é que eu vou ter direito de ir e vir se as estradas estão todas esburacadas? Né? Mas para a gente ver se as estradas estão sendo consertadas, a gente tem que
pesquisar, a gente tem que cobrar, a gente tem que falar, porque senão nada será feito, ok? Então a gente está vendo que exercer a cidadania é bem mais difícil do que a gente imaginava, né? A gente não nasce um cidadão, né? A gente se torna um cidadão a partir do momento que a gente sabe dos nossos direitos e dos nossos deveres, tá bom? Vamos lá para o próximo, que são as unidades político-administrativas. Nós falamos sobre o Recife, né? E nós falamos sobre a prefeitura e falamos sobre a Câmara. Ou seja, nós estávamos numa esfera muito pequena, né, do nosso país. Mas não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele tem um tamanho considerado continental. Continental, exatamente. O país ele é tão grande que ele tem dimensões, né, para ser quase que considerado um continente, de tão enorme que ele é. E aí eu trouxe para vocês uma imagem bastante interessante. Prestem bastante atenção. Aí nós vemos o mapa do Brasil e dentro desse mapa estão bandeiras de alguns países. Sabe o que isso quer dizer? Que existem países, né, ao redor do mundo do tamanho de estados do nosso Brasil. Olha só, nós vemos aí a Espanha, o Reino Unido, todos esses países aí, eles são do tamanho, né, desses estados. Nós vemos a Itália, olha só que interessante, gente, a Alemanha. E aí nós observamos que grandes potências mundiais, né, eles possuem tamanhos relativamente pequenos comparados ao do nosso país, que é enorme. E por ele ser tão grande, não tinha como a gente observar, tomar conta do Brasil como um todo. Ó, nós temos o Brasil, pronto. Uf. Não dá. Então, o que é que foi feito? Uma divisão. Primeiro, a gente pega esse Brasil, enorme, gigante. E o que é que a gente faz? A gente divide ele em regiões. Porque aí já fica mais fácil da gente analisar, da gente cuidar desse país tão grande. Nessas regiões, vamos focar agora na região. Nessas regiões nós vamos encontrar os estados, exatamente. E aí já diminui mais um pouco. Já fica mais fácil de tomar conta. E dentro dos estados nós ainda vamos encontrar o quê? As cidades. E aí já fica ainda menor. Então nós vamos de um Brasil, né, de um país, nós vamos para regiões, depois nós vamos para os estados e depois para as cidades. Tá ok? Porque fica muito mais fácil assim da gente administrar. E é por isso que nós vamos ter vereadores, prefeitos, todas aquelas funções políticas que a gente viu anteriormente. Porque não seria possível apenas uma pessoa tomar conta disso tudo. E aí ao lado, ó, nós vemos essa relação dos limites, né, e das fronteiras. Qual é a diferença entre limite e fronteira? A fronteira, geralmente, ela está relacionada a um país e outro. Por exemplo, se eu saio do Brasil para o Paraguai, e aí eu vou ter que passar por uma fronteira. Agora, se eu saio de Recife para Olinda, eu vou apenas passar por um limite. Tá ok? Que geralmente esses limites, eles não vêm demarcados. Lembra que a gente conversou sobre isso? Que tem lugares que não são demarcados, né? Que eles são tão próximos um do outro que a gente não consegue diferenciar que cidade é essa. Por exemplo, entre Recife e Olinda. O que é que faz a gente saber se a gente está em Recife ou Olinda? Vamos ver se vocês sabem. É o quê? Não, não é isso não. É isso aí. É o shopping. Quem aqui já foi no shopping Itacaruna, por exemplo? Ninguém foi? Ah, você foi, né? Pronto.
O Shopping Itacaruna, ele é tão interessante, né, que eles tiveram que fazer duas praças de alimentação. Tem uma praça de alimentação, que é a Praça de Alimentação Recife, e tem uma que é a Praça de Alimentação Olinda. Porque o shopping ele ficou exatamente na divisa entre Recife e Olinda. Antes do shopping, Recife. Passou do shopping, Olinda. Tem alguma placa informando isso? Não, não tem. Mas aí existem esses limites entre as próprias cidades. Olha só, aí no mapa do lado tem Recife, aí tem Olinda, e você enxerga, né, que tem o Recife ele está pintado para diferenciar das outras cidades, né, dos outros municípios. E aí esses traços aí que separam um município do outro é que a gente chama de limite. Ou seja, o prefeito da cidade do Recife, ele vai ficar responsável por toda essa área aí pintada de vermelho. Nem mais, nem menos. Tá legal? Porque é justamente assim que a gente vai poder se organizar politicamente. Imagina só se o presidente sozinho tivesse que tomar conta de todo o país. Ver que escola está funcionando e que escola está fechada. Ver se tem algum hospital faltando maca, faltando máscara. Imagina só a loucura que seria. Então é por isso que essa função ela é dividida. Porque o que é que acontece? O prefeito passa para o governador passa para o presidente. E aí a gente consegue se equilibrar. Tá legal? Essa foi a nossa aula de hoje. Tá? A gente viu bastante coisa, né, nessa aula. Nós vimos o capítulo 3, né, o final do capítulo 3. Nós iniciamos o capítulo 4. E aí, na descrição dessa aula, eu vou deixar para vocês as atividades. Prestem atenção. Vou deixar na descrição, tá? As atividades, as páginas que é para vocês fazerem. E aí, próxima semana, a gente vai corrigir essas atividades, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Estou com muita saudade de vocês. Mais uma vez, deixo aqui o meu recado. Se cuidem, se protejam, tá legal? Se precisar sair, usar máscara e álcool em gel, tá? Se ficar em casa, a cada meia hora, vai lavar a mão com água e sabão, tá bom? Como eu falei para vocês, a dica é canta parabéns para você 2 vezes enquanto estiver lavando a mão com água e sabão, que é o tempo ideal, né, para que esse vírus ele seja morto, ele seja levado para lá. E aí, mais uma coisa, façam as atividades, tá bom? Não esperem a correção, porque aí é uma forma da gente saber que vocês estão aprendendo realmente. Qualquer dúvida que vocês sentirem, vocês podem voltar ao vídeo quantas vezes vocês quiserem e podem me procurar também no WhatsApp, né? A gente tem o nosso grupo e tem lá o meu número, tá? Vocês podem me chamar no privado que eu respondo vocês. Tá legal? Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima aula, tá legal? Fui!